Bom dia, crianças. Hoje é dia 23/10/2020, sexta-feira. Vamos dar continuidade às nossas atividades não presenciais. Comecem preenchendo o cabeçalho com o nome de vocês completo, tá bom? Na página 22. Nossa primeira aula é de língua portuguesa. Diz assim: leia o poema com atenção. Poemins. Dizem que Ana Beatriz, a mais bela atriz, como todo mundo diz, por um triz não quebrou o nariz, numa cena de amor infeliz que se passava no chafariz. É um poema de Elias José. A. O que significa a expressão por um triz? Por pouco, por azar, por sorte ou por acidente? B. Ana Beatriz é uma professora, cantora, atriz ou médica? C. Onde seria a cena de amor que Ana Beatriz iria fazer? D. Cite duas palavras que rimam com a palavra diz. Vocês vão escrever aqui. E. Explique por que esse poema se chama Poema do Is. Presta atenção na leitura. Vocês vão entender por que se chama Poema do Is. Escreva outro título para esse poema. Observe a palavra chafariz e responda. Sílaba inicial, sílaba mediana, sílaba final, separação silábica e classificação silábica. Na separação silábica, vocês vão separar mesmo a palavra chafariz. E na classificação silábica, vocês vão escrever se monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Tá bom? Retire do texto duas palavras. A, com encontro consonantal, são encontro de consoantes. E B, com encontro vocálico, são encontro de vogais. Tá bom? Questão 4. Complete as palavras abaixo com M ou N. Lembre, só usamos M antes de P e B. E aí tem as palavras campeões, anões, sempre, umbigo, engraxate, gincana, carpinteiro, nunca, bomba, campeão, compra e sombra. Então, lembre-se da dica, só usamos M antes de P e B. O que não for P e B é N. Quando necessário, coloque o tio nas palavras abaixo. Cães, põe, canto, criança, imã, ombro, coração, anta e lições. Então, som nasais, M, N, tio. Vocês vão prestar atenção aonde vai o tio e colocar. Acento agudo e circunflexo. Céu. O sinal chama-se acento agudo. O acento agudo é colocado sobre as vogais A, E e O, para indicar que o som delas é aberto. Exemplos: picolé, paletó, árvore, José, Érica e Guaraná. Você. O sinal chama-se acento circunflexo. O acento circunflexo é colocado sobre as vogais A, E e O, para indicar que o som delas é fechado. Exemplo: lâmpada, pêssego, ônibus, tênis, mês, alô. Questão 6. Acentue corretamente as palavras usando o acento agudo ou circunflexo. Então, o que for aberto é acento agudo, o que for fechado, acento circunflexo. Pera, lâmpada, quilômetro, 3, âncora, maio, bebê, pêssego, ônibus, robô, você e metrô. Próxima aula de história. Observe a linha do tempo de Antônio. Então, em 1946, 1954, 1960, 1965, 1969, 1973 e 2011. Agora vamos fazer a sua linha do tempo. Registre os marcos importantes de sua história. Coloque em cada um dos quadros indicados pelas setas o ano e evento, como data de nascimento, início da escolarização e assim por diante. Aquilo que você acha interessante e que julgar ser marco importante para a sua história. Pode desenhar como exemplo ou colocar o nome do evento e a data do seu acontecimento. Obedeça a uma sequência cronológica. O que é a sequência cronológica? É a sequência do tempo.
tá? Vocês vão obedecer a sequência do tempo, conforme foi acontecendo. Faça entrevista com pelo menos uma pessoa de seu convívio sobre as datas e os eventos que marcaram sua vida. Então, tem um espaço, vocês vão fazer. Os objetos que possuímos são indícios do nosso modo de vida e da nossa história pessoal e familiar. Alguns objetos podem estar em uma família há bastante tempo e ter valor sentimental. Eles nos ajudam a interpretar aspectos da memória familiar. Outros duram menos tempo e servem para o uso no presente. Então, tem um álbum de fotografias, sapatinhos de bebê, livro de receitas e aparelho de jantar. Questão 1. Diante do que já aprendemos, qual a importância de preservarmos as fontes históricas? Por que é importante a gente preservar as fontes históricas? O que isso traz para a gente? O que isso nos ensina? Tá? Questão 1. Questão 2. Dos objetos acima, quais se referem à infância? Quais são de criança dos objetos que a tia Nádia leu para vocês? Questão 3. Desses objetos, quais referem-se a momentos especiais coletivos? Coletivos, onde tem grupos de pessoas. Quais esses objetos referem-se a isso? Instrumentos de medidas, a história e o tempo. O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas. O relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade em vários formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas, usamos o calendário. A clepsidra, ou relógio de água, foi um dos primeiros sistemas criados pelo homem para medir o tempo. Trata-se de um dispositivo movido a água, que funciona por gravidade no mesmo princípio da ampulheta de areia. A ampulheta é um dos meios mais antigos de medir o tempo. Também é conhecida como relógio de areia. Um relógio de sol mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol. Agora responda, com todas essas informações que nós lemos sobre os instrumentos de medidas, o relógio, o calendário, a clepsidra, o relógio de água, a ampulheta, o relógio de sol, é possível medir o tempo? Como? Com todas essas informações, é possível medir o tempo? Como? 2. Cite 2 instrumentos utilizados para medir o tempo. Leia o texto que tem mais de 2, vocês vão encontrar. É possível medir o tempo sem usar o relógio? Eu consigo medir o tempo sem observar o relógio? A. Sim, B. Não. 4. Por que medir o tempo é tão importante? Por que é importante para a gente ter noção do tempo, medir o tempo, saber quando o tempo vai passando? Por que isso é importante? Documentos pessoais. Todas as pessoas precisam ter documentos. Eles trazem informações importantes sobre nós e permitem que sejamos identificados como cidadãos. 1. Observe a imagem a seguir e marque um X na alternativa que corresponde ao nome deste documento. A. Carteira de trabalho. B. Título de eleitor. C. Matrícula escolar. D. Cartão de vacinação. Número 2. Qual o nome do primeiro documento que todos temos ao nascer? Quando a gente nasce, nós tiramos um documento. Qual é o nome desse documento? Toda pessoa, quando nasce, tem esse documento e tira esse documento. Qual é o nome dele? Próximo aula, produção de texto e valores. Eu posso dar felicidade a todos com meus bons votos. Eu posso dar felicidade aos outros com palavras que sejam como flores, não espinhos. Eu posso dar felicidade aos outros compartilhando. A felicidade é um estado de paz, onde não há agitação ou violência. Observe as imagens e complete o texto. Lembre-se de criar o título. Não se esqueça do título. Certo dia, vocês vão colocar o nome, estava brincando quando de repente caiu seu dentinho. Ela ficou tão feliz. Mais tarde, vocês vão dar continuidade na história. Ela ficou feliz porque o dentinho dela caiu. Tá bom? E vocês vão dar continuidade à história. Essas são as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Aqui acabam as nossas atividades de revisão. Agora nós vamos começar a partir de semana que vem as atividades avaliativas.
Lembrando que não terão ajuda nem do professor e nem dos pais para fazer as atividades avaliativas, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Até mais.